Doutora, eu não tô entendendo. Eu fiz uma extração, já tem uns dias já tem uns 15 dias e agora parece que tá nascendo outro dente na minha boca no mesmo lugar que eu extraí. Eu tô muito preocupada, o que eu tenho que fazer? Se você fez uma extração de dente e tá se sentindo nessa situação, continua assistindo ao vídeo que ele é pra você. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que acontece muito no pós-operatório de extração de dente. Mas às vezes o profissional esquece de contar e aí o paciente é pego de surpresa. E aí, muito provavelmente, é por isso que você está assistindo esse vídeo agora, porque pode ser que você esteja passando por isso. O que acontece? A pessoa vai lá, faz uma extração, aí vai, volta no dentista, no pós-operatório, tira os pontos, tá tudo certo. Mas aí passa ali uns dias, ele começa a sentir uma coisa que tá espetando a língua, e aí começa a doer a gengiva, e aí começa aquela sensação de dor, de gengiva inflamada, e aí a pessoa liga pro dentista desesperado, achando que tá nascendo dente de novo no mesmo lugar que extraiu. Ou então que ficou um restinho de dente naquele local. Então é muito comum o paciente falar assim: "Ai, doutora, eu extraí o dente, tem um mês que eu extraí e agora parece que tá aparecendo um restinho de dente aqui, é assim mesmo?" Calma. É o seguinte, isso que você começa a sentir depois de um tempo da cicatrização não é dente, muito provavelmente. É somente um pedacinho de osso que aparece ali e começa a romper a gengiva e por causa disso começa a espetar. Aí você vai lá, olha no espelho, vê uma coisinha branca, um pontinho branco e já acha que aquilo ali é dente, já fica, meu Deus, o dentista não tirou o dente inteiro, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é? Mas isso aí, gente, é muito normal, tá? É fisiológico. Acontece com todo mundo? Não, não acontece. Mas é aquela história, né? O corpo de cada um é diferente um do outro, o procedimento cirúrgico é diferente de uma pessoa para outra. A recuperação também, mas não quer dizer que isso está fora do normal, muito pelo contrário. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, o que acontece? Quando a gente tem o dente, o osso ao redor do dente fica estruturado pelo dente. Então, ele tem um suporte ali, né? Porque o dente está no meio e eu tenho o osso ao redor e o dente aqui segura esse osso ao redor, ok? A partir do momento que eu extraio o dente, fica uma região ali, um buraquinho, que tá com osso ao redor dele, né? Vou ver se o Ramon consegue dar um foco aqui, ó. Então, por exemplo, aqui nesse modelo, tá vendo, ó? O dente saiu e a gente tem aqui as bordinhas do alvéolo. Tá ruim de ver no modelo, vou pedir para pôr uma foto também, tá? E aí, essas bordinhas do alvéolo, elas ficam espetando um pouquinho. O cirurgião, na hora que vai fazer a extração, ele até dá uma nivelada ali naquelas bordinhas, tá? Então, ele extrai o dente, imagina, ficou aqui a bordinha de osso. O cirurgião, às vezes, vem ou com uma broquinha, ou com o próprio instrumento, vai tirando os pedacinhos que ficam espetando desse osso, ou ele vai lá com uma lima mesmo, que é como se fosse uma lixa, e passa ali para deixar essa bordinha mais lisa, para ela não ficar cortante e não incomodar no pós-operatório. Aí o que acontece? Mexeu na gengiva, né? Fez a extração, mexeu na gengiva, a gengiva faz o quê? Incha, né? É o natural. Então a gengiva aumenta de volume. Por isso que no pós-operatório imediato, muitas vezes você não sente, porque a gengiva está inchada em cima de um osso que tá cortante um pouquinho, né? Que tá fininho, mas a gengiva tá inchada. Então você coloca o dedo ali e você sente macio, porque você sente a gengiva, ok? A partir do momento que a cicatrização começa a acontecer, os tecidos vão desinchando, o que acontece? A gengiva vai ficando mais fina, então por isso você consegue sentir mais aquela bordinha, certo? E às vezes essa bordinha ela forma uma cristazinha assim de osso cortante e aí ela pode até romper a gengiva. E aí o que você olha no espelho e vê e fica desesperado achando que é dente é essa pontinha de osso que a gente chama de espícula óssea,
que é muito comum de acontecer. E o seu próprio organismo é que produz aquilo. Então, para ter a cicatrização do osso, esse osso das bordinhas ele vai sendo reabsorvido, o próprio organismo vai absorvendo esse osso e vai formando o osso lá embaixo, até tudo ficar nivelado. Então, é uma fase da cicatrização, é uma coisa que pode acontecer. Acontece com todas as pessoas? Não acontece. Por quê? Porque a remodelação vai acontecer diferente, a remodelação de osso. Em uma pessoa, ela pode provocar ali essa espícula óssea. Em outra pessoa, pode não provocar. Às vezes, uma pessoa tem o tecido gengival mais grosso, então tem até a espícula, forma a espícula óssea, mas como a gengiva é muito grossa, a pessoa não consegue sentir, né? Como se fosse um tapete grosso por cima de uma coisa que está espetando lá embaixo. E outra coisa é você colocar um lençol fino, né? Como se fosse uma gengiva fina, em cima de uma coisa que está espetando. Então, às vezes até rompe o tecido, né? Fura, e aí por isso a pessoa fica sentindo aquilo ali. Incomoda? Incomoda, gente. Por quê? Porque é uma coisa que fica ali espetando a gengiva, acaba provocando uma inflamação localizada ali, né? Como se fosse uma aftazinha. Então, incomoda. O que tem que fazer? Na grande maioria das vezes, não precisa fazer nada. Essa espícula, ela é reabsorvida, ela é eliminada pelo próprio organismo. Às vezes, ela não está nem grudada no osso de baixo. É um pedacinho de osso que se soltou e aparece na gengiva. Então, às vezes, se você puxar, ou às vezes ela sai sozinha. Ou você vai no dentista que fez a extração e ele mesmo puxa aquela espículazinha, tá? E aí tá resolvido o problema. Então, a primeira coisa a se fazer é realmente entrar em contato com o dentista, falar que isso aconteceu, mas não precisa ter pânico, tá? Porque é uma coisa que acontece mesmo. E aí, aguardar alguns dias, porque muitas vezes isso vai se resolver sozinho, ok? Algumas vezes não resolve sozinho, porque essa espícula ela fica tão forte assim, tão resistente, que aí ela não sai sozinha e ela fica traumatizando a gengiva, e realmente atrapalha, dá um desconforto muito grande. Então precisa ser feito um outro procedimentozinho, mas bem mais simples, tá? Só para cortar ali a gengiva um pouquinho naquela região e lixar aquele osso que está incomodando, tá? E aí fica tudo bem. Então, a espícula óssea, ela é uma coisa inerente da extração de dente, não acontece em todos os casos, mas se aconteceu com você, fique muito tranquilo, porque acontece mesmo e a resolução é fácil, muitas vezes não tem nem que mexer. Às vezes você só tem que esperar o tempo passar, tá bom? Se você gostou do vídeo, te ajudou em alguma coisa, deixa um like aqui pra mim, ajuda a gente a crescer com o nosso canal, divulga para alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto e interage com a gente aqui nos comentários, diga temas que vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Segue a gente também lá no Instagram, o @perfilcirurgia, porque lá a gente mostra nosso dia a dia e a gente tem outros conteúdos também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.